Olá pessoal, boa noite. Só um momento, daqui a pouco vamos começar com as perguntas. Vamos convidar os professores também. Só um momento. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aguardem só um momentinho. Boa noite, Lari. Andrelise. Olá, agora Olá. sim. Demorou, mas conseguimos. Sim, não apareceu notificação para mim, daí tive que ir procurando. Como que tá o áudio? Perfeito. Ótimo, que bom. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Só travou um pouco aqui. Agora tá tranquilo. Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Logo mais a gente vai iniciar nossa live. Enquanto isso, eu vou testando os filtros aqui. Só um momento. Que a professora Carmen vai entrar. Tá bem, pessoal? Ótimo. Olá, professora Carmen, tudo bem? Seguidinha deve estar carregando o teu convite. Boa noite, pessoal que está entrando. Em seguida, começaremos nossa live sobre como a ansiedade influencia o processo de ensino-aprendizagem. Então, aguardem aí que logo vamos falar um pouquinho sobre essa temática que com certeza interessa a muitos de nós, tanto alunos quanto professores.
Para mim também demorou um pouquinho para carregar e para aparecer o convite. Olá, Tudo bem, Professora, professora Carmen? tudo bem? Tudo bem? E com vocês? Tudo bem? tudo bem? Bem, bastante frio por aqui, mas tudo certo. Eita, aqui não tá muito frio, não. Não faz muito frio aqui. Ai, coisa boa. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite. Foi um prazer em conhecê-la, né? Porque quem fez todo o intermédio foram os alunos, né, do nosso grupo. Então, eu sempre deixo com eles essa tarefa. Ó, vamos entrando em contato com os professores, pesquisadores que têm interesse, né, e têm afinidade com a área de ensino, para a gente ir estabelecendo conexões. E que bom que a gente teve essa oportunidade aí, com a sua ideia de fazer uma live que achamos muito boa. Ah, que bom, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Um prazer, né? Ainda mais com esse tema de ansiedade, performance, ensino, né? Acho que é um tema super necessário, super importante. Parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Acho que é um projeto muito bonito. Eu, particularmente, gosto muito de tudo que envolve democratização de conhecimento, então, obrigada pela oportunidade. Imagina. Railson, se quiser, então, para nós iniciarmos a nossa live hoje, nós temos aí algumas perguntas, algumas curiosidades para a Vamos gente ver ir se eu vou saber dialogando aí. responder as perguntas, né? A gente vai dialogando aí, enfim, né? Com certeza tem muito conhecimento aí para compartilhar com a gente. É, Maravilha. seja muito bem-vinda, professora Carmen. Vamos fazer uma pequena apresentação do nosso projeto, né? Nós somos o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Fisiologia, o NUPEF, Um e pouquinho essa baixo teu áudio, Railson. vou aproximar um pouco aqui. Nós somos o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Fisiologia, o NUPEF, e essa live faz parte do nosso projeto, que é Ensino de Fisiologia e Neurofisiologia da Aprendizagem, como isso influencia no cotidiano, ações de divulgação de evidências científicas. Então, todo o nosso projeto aqui no Instagram é voltado para a divulgação científica, e essa live é um dos nossos trabalhos. Fazendo uma rápida apresentação do currículo da professora Carmen. A professora Carmen Beatriz Neufeld, é professora associada ao Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Integra o programa de pós-graduação em Psicologia e o programa de pós-graduação em Psicobiologia da mesma universidade. Também é fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental. Bem, professora Carmen, foi muito breve, mas sinta-se mais do que à vontade, o espaço é todo seu. Novamente, nós agradecemos pela sua presença, tá bem? E acreditamos que a live hoje será excepcional. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, Railson, pela apresentação. Professora, eu queria, né, iniciar com uma pergunta super básica, mas também te deixar super à vontade para ir comentando, né, os temas, né, e os tópicos que tu acha que são mais importantes, né, para que a gente entenda um pouquinho sobre ansiedade e como que isso influencia no processo de ensino-aprendizagem. Então, a pergunta primeira é: o que é a ansiedade? Qual é o papel da ansiedade nas nossas vidas? Ou qual é o papel fisiológico da ansiedade aí para a gente? Maravilha. Bom, essa pergunta parece super básica, mas eu poderia falar a live inteira só dessa pergunta. Porque ela é uma ótima pergunta, né? Acho que em certa instância eu queria começar comentando com vocês o quanto, na verdade, ocorreu uma endemonização da ansiedade, né? Tipo, as pessoas elas não querem se sentir ansiosas, como se sentir ansiedade por definição fosse uma coisa ruim, quando na verdade, como qualquer outra reação emocional, ela está querendo nos dizer alguma coisa. E o que é que ela está querendo nos dizer? Ela está nos antecipando, né? Ela está nos antevendo que alguma coisa pode ser ameaçadora, assustadora, preocupante.
E essa é, na verdade, a função dela, né? Ela quer nos deixar alerta, ela quer nos dizer assim, olha, fique atento, pode dar ruim, como dizem meus alunos, né? Pode acontecer alguma coisa aí nesse meio do caminho que talvez comprometa de alguma forma a minha vida, né? Então, uma coisa bem importante é que a gente precisa diferenciar a ansiedade do medo. O medo tem a ver com eu me sentir de alguma forma ameaçado por alguma coisa que eu estou vivenciando nesse momento. A ansiedade é essa reação antecipatória que algo ruim pode vir a acontecer. Eu ainda não estou exposta a esta coisa ruim, mas eu antecipo que esta coisa ruim pode acontecer. E essa coisa ruim pode ser qualquer coisa que de alguma forma ameace o meu bem-estar, ameace a minha integridade física, a minha integridade psicológica, a minha relação com as outras pessoas, o meu futuro, as coisas que eu sonhei para mim. Veja como vai ficando cada vez mais abrangente, né? Vai ficando muito grande todas as possibilidades, né? Então, se a gente pensar, ela tem aí um fator protetivo super importante, porque ela quer nos proteger de eventuais danos que a gente possa correr. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E quando a gente pensa na ansiedade associada, né, com o ensino-aprendizagem, quer dizer, o processo de ensino-aprendizagem não é uma situação diferente de todas as outras situações na nossa vida. Então, por que nós não poderíamos nos sentir também ansiosos em relação a alguma coisa que envolve o processo de ensino-aprendizagem? Claro que, normalmente, tipicamente, as pessoas se sentem mais no processo de ensino-aprendizagem, mais ansiosas com coisas que elas sintam que elas estão sendo avaliadas na sua performance. Mas não apenas. Por exemplo, eu posso ficar ansiosa com a ideia de que vocês vão me achar pouco inteligente, por exemplo. E que não está diretamente relacionado com eu responder a uma prova, mas está relacionado à performance. Por quê? Porque fazer uma live é uma performance, ou seja, está sendo esperado que eu responda aqui algumas perguntas e que isso de alguma forma faça sentido. Então vejam como tem uma associação também, né? Da ansiedade com performance. Ou seja, o quanto eu vou parecer que eu estou atendendo à expectativa das pessoas, o quanto as coisas que eu estou respondendo fazem sentido, ou mesmo a gente poderia pensar mais especificamente num processo avaliativo, a nota que eu vou receber, se eu vou passar ou não para o próximo semestre, se eu vou desempenhar bem a profissão para a qual eu estou, se eu estou falando de educação de adultos, né? A profissão para a qual eu estou me preparando. Então, percebo que são muitas as coisas que podem me antecipar, né? Essa preocupação com a performance, né? Então, não sei se fica claro, se vocês têm algum ponto específico nesse ínterim que vocês gostariam que eu aprofundasse mais. Perfeito, professora. Eu acredito que deu um panorama geral do que é a ansiedade, né? E aquela coisa, a ansiedade não é só um vilão, ela é uma emoção, assim como todas as outras, e é muito importante nas nossas vidas e na nossa convivência social como um todo. A segunda pergunta que gostaríamos de fazer é quando a ansiedade se torna algo patológico. Ela começa a ser o vilão mesmo. E o que é uma crise de ansiedade? Perfeito. Para o seu aparecimento. Perfeito. Então vamos voltar um pouquinho. Considerando, né, o comentário que tu fez, que é absolutamente pertinente, de que a ansiedade em si não é um vilão, ela está ali para nos guiar. Eu costumo fazer essa analogia, inclusive com as crianças, né? As emoções são bússolas. Elas estão te dizendo alguma coisa. Então, uma das coisas que eu sempre gosto muito de comentar é: se alguma coisa te deixa ansioso, ansiosa, tem uma notícia muito boa aí.
Parece louca, né? Como assim ter uma notícia muito boa? Uma notícia muito boa, sim, que é esta coisa te importa, ou seja, ela é importante para ti. Tu tem, no mínimo, um indicador de que performar, de que estar naquela situação, que aquilo é importante. Então, quando nós olhamos dessa forma para a ansiedade, isso já em si nos faz pensar um pouco diferente sobre ela. Por quê? Porque aí a gente começa a pensar que, na verdade, eu preciso analisar o que essa minha ansiedade está querendo me dizer. Ou seja, por que eu estou me preocupando com isso? Por que eu estou me sentindo ansiosa em relação a essa determinada coisa? Bom, e quando é que isso me gera, né? Quando é que isso é patológico, né? A gente costuma dizer assim, quando é que ela é digna de preocupação? Quando é que eu deveria começar a dizer assim, não, então, está passando a me gerar um prejuízo clinicamente significativo. O que é isso? Significa que eu deixo de fazer coisas por causa dessa minha sensação, dessas reações fisiológicas, dessas cognições que eu tenho associadas à ansiedade, desses comportamentos. Então eu passo a evitar fazer uma infinidade de coisas. E isso acaba aumentando as chances de eu me sentir dessa forma. Eu tô ouvindo um eco. Vocês também? Só eu. Eu escuto, também tá perfeito o áudio, só caí minha conexão, deu uma oscilada, mas eu tô ouvindo super bem. Tá. Eu acho que eu tô ouvindo o eco do teu celular. Vamos ver. E agora? Vamos ver. Continua ouvindo um eco. Uhum. Vamos ver o que eu faço. Se tu tiver um fone de ouvido, eu acho que vai parar. Para mim agora parou. Perfeito, eu vou pegar um fone e já tô na sequência. Beleza. Enquanto isso, eu vou continuar aqui respondendo essa pergunta, porque ela é bem interessante. Então, considerando, né, quando é que isso se torna patológico, quando isso se torna digno de preocupação? Quando me gera prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, eu deixo de fazer coisas que eu fazia antes, ou então eu faço essas coisas com muita dificuldade. Esse é um outro ponto bem importante. Porque muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não deixei. Eu fico muito ansiosa para ir num lugar público, mas eu não deixo de ir, eu vou. Ok, mas eu faço isso com muita dificuldade, ou seja, eu tenho muito sofrimento associado para fazer. Isso também é um indicador de prejuízo clinicamente significativo, certo? Então, toda vez que eu tenho uma situação na qual eu começo a limitar as coisas que eu faço, né? Então, que eu tenho um movimento de fuga ou esquiva, né? Que é o que a gente chama de comportamentos evitativos. Isso acaba sendo indícios de aumento de preocupação em relação à ansiedade estar se tornando patológica. Aí vocês vão dizer, mas por que aumento de preocupação? Porque todos nós, em alguma instância, evitamos. Por exemplo, tu tá cansada por algum motivo, e aí tu chega em casa, e aí alguém fez alguma coisa que não foi legal, e aí tu diz assim, ai, nem vou falar nada, tô tão cansada. Ou seja, eu evito o confronto. Toda vez que eu evito é uma coisa ruim? Não, se isso vira uma constante na minha vida. Por exemplo, eu começo a evitar, às vezes até de chegar mais cedo em casa, para não me incomodar. Eu começo a evitar de apresentar um trabalho. Para quê? Para não sentir aquela ansiedade na hora de apresentar o trabalho. Eu começo a evitar fazer provas, por exemplo.
E assim sucessivamente, eu começo a ter uma quantidade enorme de comportamentos evitativos que normalmente estão associados à própria retroalimentação dessa ansiedade disfuncional, que a gente chama. Ou seja, ela passa a não ter uma função que me ajuda e sim passa a ter uma função que me atrapalha. Por isso a gente acaba chamando de disfuncional, certo? E o que a gente busca, né? O que a gente, quando a gente está pensando em tentar ajudar as pessoas, né, a lidarem com isso? A gente busca tentar encontrar esse equilíbrio, a famosa palavra, né, do momento. A gente evitar algumas coisas pode ser absolutamente funcional, porque nesse momento talvez eu não estou preparada para uma discussão, nesse momento eu não me preparei o suficiente para apresentar o trabalho, talvez seja bom eu evitar. Agora, no momento em que eu começo a fazer isso sistematicamente, isso vai acabar tendo um efeito, digamos assim, rebote. Porque esse é um outro ponto muito importante sobre a ansiedade. A ansiedade, como ela é um medo, uma preocupação antecipatória, no momento em que eu evito de fazer coisas, eu nunca dou para a vida real a oportunidade de desconfirmar o que eu antecipei que ia acontecer. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, eu antecipo que se eu for apresentar esse trabalho vai ser horrível, eu vou ficar super ansiosa, eu vou ficar vermelha, ninguém vai entender o que eu estou falando. Aí eu posso evitar ou mesmo fugir, chegar na situação e sair correndo, né? Ou então eu evito, nem venho na aula, por exemplo. Muito bem, o que acabou de acontecer? Esse meu comportamento acabou de retirar a possibilidade de que eu fosse bem. Porque eu poderia ter ido bem, eu poderia ter ido mais ou menos, ou eu poderia ter ido muito mal na minha apresentação. Eu não tenho como saber isso antecipadamente. E esse é justamente o efeito da ansiedade. Então, eu antecipo que vai ser péssimo, eu não me coloco na situação e eu não recebo evidências do meu contexto de que eu poderia ter ido bem. E aí isso acaba fazendo o quê? Confirmando as minhas ideias, que estão associadas à ansiedade, de que, escapei por pouco. Se eu tivesse ido falar, teria sido horrível. Ainda bem que eu não fui. E a minha ansiedade baixa na hora. Olha que coisa maravilhosa. Essa é outra coisa desesperadora, né? Para todo mundo que quer ajudar as pessoas a lidarem com a sua ansiedade. Por quê? Porque os mecanismos de evitação, eles são extremamente potentes em aliviar a ansiedade. Eles existem para isso. O problema é que depois eles retroalimentam o sistema e eu começo a ficar cada vez mais ansiosa. E eu começo a evitar cada vez mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, até um ponto tal em que eu restringo enormemente o meu repertório de comportamentos. Não sei se fez sentido essa lógica de funcionamento, né, da ansiedade, que acaba, muitas vezes, reforçando todo esse quadro que acaba se instalando. E aí, quando se instala esse quadro, aí nós estamos falando, em geral, de transtornos de ansiedade, na qual eu já tenho realmente uma situação em que essa ansiedade se tornou, como tu disse, patológica. Eu prefiro chamar ela de disfuncional, mas muita gente vai chamar de patológica, né? Essa ansiedade. E aí, muitas vezes, a gente vê o aparecimento de transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno de pânico, transtornos de ansiedade sem outra especificação e assim por diante. Ótimo. Carmen, estão me ouvindo bem agora? Sim. Perfeito. Né, então, só para ir resumindo para quem está entrando, né, nós estamos falando sobre a ansiedade e a relação dela nos processos de ensino-aprendizagem. Então, a professora Carmen primeiro nos ensinou qual a importância da ansiedade, né, na nossa vida, né, que ela tem um papel importante nas nossas vidas, no sentido de nos preparar, né, para alguma situação que nos expõe ou que nos leve a algum determinado nível de estresse, mas que em algumas circunstâncias ela pode se tornar disfuncional. Então vamos ajustar
o nosso termo, então ela pode se tornar disfuncional e ela se torna disfuncional quando ela gera uma mudança de comportamento, basicamente, né? Quando as pessoas passam a evitar determinada situação porque aquela situação causa ansiedade ou ainda porque as pessoas acreditam que não vão se sair bem em uma determinada situação e trazendo para o contexto de ensino-aprendizagem, né? Param de frequentar as aulas, né? De apresentar trabalhos, começam a evitar essas situações. Nesse sentido, professora, aí a gente vai surgindo várias perguntas até que a gente nem tinha pensado, mas para não fugir muito e a gente não ficar aqui horas, porque a vontade que dá realmente é uma temática muito interessante. Nós temos eu tenho duas perguntas, né? Uma questão é relacionada à pandemia, né? De que forma que a pandemia mudou o comportamento das pessoas, especialmente na quesito ansiedade, de que forma isso se relaciona, né, ou isso está impactando o processo de ensino-aprendizagem. E a minha próxima pergunta é algo que a gente está vivendo aqui no campus Uruguaiana, especialmente no curso de Educação Física, onde a gente está percebendo que os nossos alunos eles estão evitando irem às aulas depois de um fato trágico que aconteceu com um colega deles, que veio a óbito num assassinato, e a gente está buscando ferramentas para lidar com isso. Eles não querem mais ir na aula, eles choram em aula quando eles vão, então a gente está percebendo esse comportamento bastante ansioso, está de fato mudando o comportamento deles. Então a minha pergunta é, primeiro relacionado à pandemia, né, como isso impacta, e o segundo é de que forma auxiliar esses alunos que estão passando por um processo, né, um transtorno de ansiedade, e nós, como professores, o que a gente pode fazer para auxiliá-los nesse momento? Perfeito. Então, vamos começar com a primeira, né, que está relacionada à questão da pandemia. Na verdade, a notícia não é muito boa. A gente tem aí dados de pesquisa, tanto brasileiros quanto de fora, né, quanto da literatura internacional, de que houve um incremento da ansiedade nesse tempo de pandemia. Bom, isso parece bem óbvio, né? Porque pensa comigo, se ansiedade é um medo, uma preocupação, né, antecipatória, quando eu tenho um estressor real, com um potencial, do potencial que uma pandemia tem, perceba que não ficar ansioso é que seria meio estranho, percebem? Por quê? Porque, na verdade, essa não é justamente a função da ansiedade. A função da ansiedade não é me preparar para lutar, não é me preparar para me proteger. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar é a ideia de que o fato das pessoas terem ficado mais ansiosas com a pandemia é necessariamente ruim. Na verdade, também os estudos mostram que isso aumentou os comportamentos de segurança, ou seja, das pessoas seguirem um tanto as orientações relacionadas a distanciamento social, as orientações relacionadas aos protocolos de higiene e tal. Então, tem um lado muito positivo dessa ansiedade. O grande problema é o lado que não é tão positivo assim, ou seja, o quanto, na verdade, a gente acaba tendo um efeito de que eu começo, talvez, a enxergar mais. Existe uma coisa chamada viés atencional na ansiedade, que é quando eu começo, devido a eu estar sob efeito da ansiedade, eu começo a enxergar mais determinadas coisas, ou seja, prestar atenção, na verdade. Não é uma questão de enxergar, é uma questão de prestar atenção. Então, eu acabo desenvolvendo uma série de vieses atencionais. E quando eu tenho um viés atencional voltado, por exemplo, para a questão de contaminação, que seria uma das coisas que as pessoas relatam como preocupante dentro da pandemia, né? Então, eu vou começar, talvez, a ver o potencial de contaminação muito maior do que de fato existe, por exemplo. E a outra coisa, que também é muito importante, é o fato de que eu posso passar a ter uma visão de maximização do problema e de minimização das coisas que eu consigo fazer em relação ao problema.
Porque, na verdade, gente, vamos ser bem sinceros, a gente tá vendo muitas pessoas ansiosas, mas não necessariamente tomando todos os cuidados que deveríamos tomar em relação, por exemplo, à pandemia. Isso não é um contrassenso? Porque a gente deveria continuar preocupado com a questão da contaminação. Não deveria? Ou eu que tô maluca? Com certeza, né? Então, por quê? Porque são dois efeitos que se complementam. Então, eu tenho uma maximização, mas eu tenho uma minimização do que eu posso fazer com isso. Então, o que acontece quando essas duas coisas se encontram? É como se elas se anulassem. E aí as pessoas apertam aquela tecla que eu não posso falar aqui, né? Do tipo, então não tem jeito mesmo, né? Não tem nada que eu possa fazer. Então, aí as pessoas começam, olha que coisa interessante, aí elas ficam super ansiosas, começam a viver como se não houvesse amanhã. Porque, tipo, não há nada que eu possa fazer. Estamos mesmo no fim dos tempos. Que também tem muita relação com esses efeitos, esses vieses cognitivos da ansiedade. E vejam que coisa interessante, porque no nosso caso, né, que trabalhamos aí com o público universitário, é um público mais propenso a esses tipos de vieses, por exemplo. Então, por exemplo, várias preocupações em relação assim, eu nem sei se eu vou conseguir, né? Por exemplo, tem estudos que mostram falas de estudantes universitários falando assim, eu nem sei se eu vou conseguir um dia ter a minha profissão do jeito que ela deveria ser, porque agora virou tudo online. Falas durante a pandemia, por exemplo. E aí, pensa, aí começa a associar com outras coisas, outros vieses cognitivos, como, por exemplo, catastrofização. Então, por exemplo, é tudo uma catástrofe. E quando tudo é uma catástrofe, não tem o que eu fazer, né? E vejam que daí eu saio do papel de agente, né? E passo àquele que, tipo, é efeito de tudo que está acontecendo. Então, é muito preocupante quando a gente vê esse efeito massivo, assim, de uma forma disfuncional de lidar com a ansiedade. Então, não é o que eu gostaria de deixar, e que talvez pareça muito maluco, né, isso que eu tô falando, é que não é a ansiedade que a gente sentiu ou sente durante a pandemia que é o vilão. O vilão é o efeito da gente não saber o que fazer com essa ansiedade. A gente não sabe o que fazer com essa ansiedade, e aí alguns apertam aquela tecla, outros ficam mega mais ansiosos e não saem de casa, outros se jogam em rituais para desinfetar tudo, até o ar que respira, e assim sucessivamente. Cada um vai achando as suas estratégias que não necessariamente são baseadas em fatos reais. Por quê? Porque eu não sei o que fazer com esse tanto de informação antecipatória que eu tô tendo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Com certeza. E então aí a gente tem, né, dois viés, né? Só para ir atualizando também o pessoal que está entrando, né? O papel da ansiedade na pandemia no sentido de nos proteger, para que a gente passe a adotar medidas, né, de distanciamento, de higiene, né, como tu mesmo falaste, e o outro papel que é o disfuncional, e aí a gente acaba, como tu mesmo diz, a gente sente ansiedade por estar vivendo algo, ao mesmo tempo eu interpreto que as pessoas se travam, entre aspas, né, perante aquela situação e pensa assim, bom, não consigo mais, não há nada que eu possa fazer perante essa situação, e então azar, né, como o pessoal diz, né, vou seguir a vida, estou super ansioso com essa situação, mas não está em minhas mãos, é como se, né, fosse contraditório mesmo, como tu dissesse, né, uma trava que as pessoas têm. Sim, e olha que coisa interessante, porque daí quando a gente vai, né, pensar em como ajudar, já respondendo um pouco da tua próxima pergunta, mas eu ainda quero voltar mais especificamente à tua próxima pergunta, mas acho que aqui é um momento bem legal da gente falar o primeiro passo para lidar com a ansiedade. E ele é um passo que parece super fácil, mas que é super difícil. Aceitar a ansiedade.
aceitar que eu estou ansiosa. Uma das coisas que a gente acaba fazendo e que normalmente dá efeito rebote, normalmente dá efeito contrário, é eu não quero me sentir assim. Eu não quero sentir isso. Por quê? Porque é desagradável de sentir. Como é desagradável de sentir e nós estamos em um momento em que só o bom conta, tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser fantástico, todo mundo é maravilhoso, a vida de todo mundo é um conto de fadas. Então, imagina que eu vou assumir para mim mesma que eu me sinto ansiosa. Por exemplo, gente, não tem nada de errado das pessoas estarem mais ansiosas dentro da pandemia. É uma pandemia! Se as pessoas não estão mais ansiosas dentro da pandemia, tem alguma coisa errada. Perceba, é grave. É grave, você está sendo dramática. Não, é grave, não só em termos de saúde, não só em termos de contaminação. É grave o todo que vem junto, né? A quebra das nossas expectativas sociais, a quebra, né, das expectativas econômicas, a quebra das próprias expectativas de saúde, políticas. Gente, é muita variável junta. Então, não há nada de errado com se sentir ansioso. Qual é o nosso grande problema? É que, em geral, nós não queremos emoções desagradáveis de sentir. A gente só quer se sentir bem. A gente só quer felicidade. A gente só quer curtição. E a ansiedade, ela é justamente essa a função dela. É te dizer, presta atenção, há perigo, há possibilidade das coisas darem errado. Então, a gente acaba muitas vezes tentando se livrar dela. E tem mais um ponto muito importante. A ansiedade, ela materializa a nossa falta de controle. E tudo que nós não queremos é assumir que a gente não tem o controle das coisas. A pandemia é a falta de controle encarnada, empessoada no vírus, né? É um troço assim que não tem muito para onde correr, tipo, é um fato. Então imagina como é que eu faço para lidar com isso. Eu assumo que eu não tenho controle e aí como é que eu lido com isso? Aí, de novo, aquele paradoxo que eu estava comentando. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer se nós quisermos lidar de forma saudável com a nossa ansiedade é aceitar que nós estamos nos sentindo ansiosos. Ou seja, assumir para a gente mesmo que determinada coisa me deixa ansioso. Só que isso vai vir junto. Olha só, quando eu assumo a minha ansiedade, eu vou assumir junto que eu me importo com aquilo ali, que aquilo ali é importante para mim, que eu não tenho controle sobre todas as variáveis. Na verdade, eu costumo dizer, a gente não tem controle de quase nada. Isso é bem ansiogênico. E, em geral, ainda, vejam, respondendo a pergunta sobre a questão de quando a ansiedade fica patológica. Em geral, as pessoas que passam a ter uma ansiedade disfuncional são aquelas que mais ferrenhamente tentam ter o controle. Então, elas negam que elas estão se sentindo ansiosas, elas dizem que não é assim, que isso não está acontecendo, que elas acham assim, meu Deus, os outros não podem ver que eu ruborizei no meio da apresentação de um trabalho. Por quê? Por que os outros não podem ver que eu ruborizei no meio de uma apresentação de trabalho? Ah, porque isso mostra que eu me senti desconfortável? E daí? E daí que eu me senti desconfortável? Isso não é uma característica humana, a gente se sentir desconfortável em situações nas quais a gente está sendo avaliado? Então, vejam, essas são perguntas que têm a ver com essa aceitação. De eu aceitar que eu não tenho controle, de eu aceitar a minha ansiedade, de eu aceitar que, nesse exato momento, eu estou me sentindo como se eu estivesse numa montanha-russa, meu estômago está embrulhado, eu estou suando, eu estou me sentindo ameaçada. É isso que eu estou sentindo. E tudo bem. Por quê? Porque a ansiedade não dura para sempre, ela não é eterna.
Ela tem um pico e depois ela só tem uma opção, descer. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, ela não vai subir indefinidamente e sair pelo coco da cabeça. Ela sobe até o platô e do platô ela fica um tempo no platô e depois ela só tem um caminho. Qual? Descer. Se eu conseguir aceitar, manejar, né? Vou dar algumas outras dicas depois de como manejar a ansiedade, ela só tem uma opção, ela vai descer e eu vou sobreviver. Mas aí eu preciso de um certo treino comigo mesma de como é que eu lido com essa aceitação. E aí tu trouxe, né, uma situação bastante dramática e muito triste, né, que as pessoas passaram aí na universidade de vocês. Aliás, eu sinto muitíssimo que as pessoas tenham passado por essa situação. É realmente bastante dramática e, mais uma vez, tem como ficar inerte a uma coisa assim? Impossível. Então, será que nós não estamos nos exigindo algo que é sobre-humano? A de estar bem logo? A de resolver logo? Eu não sei quanto tempo isso dura, né? Mas isso é uma outra coisa muito interessante. Quanto mais eu entro em mecanismos, né, de evitação, ao invés desse platô descer rápido, ele demora mais e ele vai se estendendo, estendendo. Ou seja, em geral, as estratégias que nós usamos para se livrar logo da ansiedade, em geral, são um tiro no pé, porque em geral eles nos mantêm mais tempo dentro daquele quadro. No caso também do exemplo que tu está trazendo, eu posso hipotetizar que nós não estamos falando só de ansiedade. Nós estamos falando também de uma outra emoção que é luto. Né? Além da ansiedade, além do próprio medo com a violência urbana e tudo que isso envolve, mas nós estamos falando da perda de alguém que, por menos relação que eu tivesse, digamos que eu sou aquela colega que nunca nem falou muito com essa pessoa que veio a faltar, isso fala comigo, isso fala conosco, porque fala da nossa finitude. Fala de quanto a gente não tem controle, infelizmente. E pensando isso dentro de um universo de jovens, né, professora? Mais ainda, isso tem que ter impacto. Então, o que eu poderia pensar, né, que poderiam ser algumas sugestões de como lidar, acho que falar sobre, né, se a gente pensar, eu até tenho no meu canal do YouTube, se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar uma olhada. Tem uma live lá sobre luto e como lidar com lutos e perdas. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem toda uma questão aí de lidar com uma perda, que também está associada. Então, não é só, não que a ansiedade seja pouco, tá? Mas não é só uma questão de ansiedade. A gente está vendo aí uma combinação de várias coisas, né? E que vai tornando a situação mais difícil ainda. E uma das coisas que a gente precisa pensar, em geral, né, quando a gente vai falar sobre lidar com luto, falar sobre. Ter espaço onde eu posso falar sobre, falar da minha dor, falar da minha raiva, falar da minha irritação, falar de quanto isso é injusto, falar de todo esse universo de emoções que estão associadas com uma situação dramática como essa que tu mencionavas. É um primeiro passo. Resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas, mas é um primeiro passo. Um espaço para as pessoas conseguirem colocar essas coisas, né, que elas estão sentindo e que não são agradáveis de sentir para fora. E uma vez colocando essas coisas para fora, aí, conjuntamente, as pessoas conseguem começar a pensar como é que a gente pode lidar com isso, né? Por exemplo, estou chutando aqui. Alguém pode dizer, eu não aguento entrar nessa sala porque me lembra do meu colega, por exemplo. Talvez uma estratégia poderia, mas não sem conversar com as pessoas, não sem ter um espaço onde as pessoas possam falar sobre essas emoções desagradáveis de sentir, mas talvez uma estratégia possa ser até uma mudança de sala de aula.
Talvez essa turma não devesse mais ter aula, ou pelo menos por enquanto, na mesma sala. Aí vocês vão dizer, mas isso não seria uma evitação? Seria uma evitação se não se fala sobre isso, se não se usa, se não se maneja, né? Como a gente diz, não se aprofunda a reflexão sobre isso. Mas no momento em que eu falo sobre isso, em que a gente chega juntos à conclusão de que a gente vai dar um tempo, por exemplo, isso pode ser uma estratégia. Eu estou levantando uma estratégia, veja, é uma situação muito complexa, professora, que tu está me trazendo. Eu estou tentando trazer reflexões de coisas que poderiam ajudar. Mas aí, pensando inclusive em termos de lidar, né, com a ansiedade, vejam que todas as nossas emoções, o primeiro passo é aceitar que eu estou me sentindo assim. É assumir para mim mesmo. E às vezes em situações muito dramáticas, não é suficiente eu assumir para mim mesma. Às vezes eu tenho que assumir junto com as outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Ter um espaço onde eu consiga falar sobre isso, ter um espaço no qual eu possa dizer exatamente como é que eu estou me sentindo, sem julgamento, sem que as pessoas dizem, você é um fraco, você não pode, você é isso, porque essas acusações, que às vezes nós mesmos nos fazemos, mas outras vezes também as pessoas na sociedade fazem umas para as outras, tipo, agora é momento de você ser forte. Oi? Não. Agora é momento, se eu não posso, eu sempre digo isso assim, se eu não posso chorar, se eu não posso me escabelar, se eu não posso ficar triste, se eu não posso me irritar numa situação como essa, quando é que eu vou ter autorização? Não entendi. Tô perdida. Ou seja, então quer dizer que existem as emoções permitidas e as emoções não permitidas? Mais uma vez, não entendi. Se as emoções são uma bússola, todas elas, na verdade, estão querendo me dizer alguma coisa. Essa reação das pessoas que tu descreveu diante de uma cena que é dramática, me parece absolutamente um movimento de uma humanidade compartilhada. Ou seja, as pessoas simplesmente estão sendo gente frente a uma situação que é dramática. E aí vocês poderiam dizer, tá, mas agora a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Pois é, quem sabe começamos com acolhimento. Quem sabe começamos com um espaço para as pessoas falarem sobre. Não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando, porque eu estou falando de uma situação que eu não conheço, né? Eu não estou aí para ver exatamente o que está acontecendo, né? Mas, levantando assim o que a gente sabe, né, da literatura, da prática clínica, das próprias pesquisas, essas são algumas coisas que eu acho que poderiam ajudar num momento dramático como esse. Ótimo. Então, né, tu traz muito da questão da aceitação, né, do aceitar que não temos o controle, aceitar que estamos sentindo ansiedade, ou enfim, ou outras emoções, né, que venham à tona dependendo de determinadas circunstâncias, e isso vem muito ao encontro do movimento que tem surgido, que é da positividade tóxica, né, tu traz em alguns momentos da tua fala, né, que vivemos num mundo onde parece que tudo é perfeito, as pessoas são todas felizes, ninguém tem problema nenhum, e isso com certeza é um fator desencadeante de ansiedade nas pessoas, porque elas não se permitem sentir. Eu não posso estar ansioso com uma avaliação, eu não posso estar ansioso por apresentar um trabalho, porque não é isso que é esperado. Porque é como se fôssemos sobre-humanos. Exato. Estou no ensino superior, não é isso que é o esperado de mim. É esperado que eu tenha uma excelente performance para futuramente exercer a minha profissão. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. E isso vem um pouco também quando tu fala do acolhimento, né? E não só nesse caso específico que eu te trouxe, que foi um caso de violência, mas acredito que na questão do acolhimento dos alunos nesses momentos. Estamos em período de avaliações, enfim, teremos uma avaliação na próxima semana. Eu acho que oportunizar esses espaços, então, de acolhimento pode ser uma forma de aceitação. E aí vem um pouco do que eu ia perguntar também em outras situações, né? Como lidar com essa ansiedade dos alunos no momento de avaliação. E eu já fiquei pensando, bom,
oportunizar esse espaço em sala de aula, eu acredito que seja uma estratégia, então, considerando, né, as tuas falas. Sim. E aí é muito interessante, porque aí veja, professora, quanto nós precisamos, nós professores, né, nós educadores, educadoras, precisamos nos perguntar: eu estou contribuindo de alguma forma para que as pessoas continuem acreditando que elas têm que ser supermans e superwomans? Ou seja, é isso que está acontecendo? Ou não? Não, eu não estou contribuindo com isso, eu acolho, eu falo, olha, gente, é uma avaliação, a gente vai ter várias, é assim mesmo, faz parte, mas vocês sempre podem falar. Por exemplo, numa situação, como é que nós reagimos quando alguém diz assim que não consegue apresentar um trabalho? Não, você tem que conseguir. Como que você não consegue? Como não consegue? Percebe? Então, quer dizer, será que nós não, de uma certa forma... Nós, e quando eu falei aí, é o sistema educacional. O sistema educacional não está também participando disso? Aí vocês vão dizer assim, mas então o que você está pregando? Acaba com todas as avaliações? Não, isso seria um movimento de evitação e não resolveria nada com o problema da ansiedade. Por quê? Porque seria evitar. Por quê? Então as pessoas, não é que elas aprenderam a lidar com a ansiedade, elas passaram a não ser expostas a esse tipo de estímulo. Então não resolveu o problema. Então, falar sobre essas coisas abertamente, ter espaço para discutir essas questões, ter espaço para fazer uma pergunta super simples. Quando alguém chega para ti e diz assim, eu tenho medo, eu tenho vergonha de apresentar um trabalho. Fazer uma pergunta muito simples, como eu posso te ajudar a apresentar esse trabalho? Eu não estou dizendo que você não vai apresentar o trabalho. Mas como é que eu, como educadora, posso participar desse teu processo no sentido de que tu te sinta mais à vontade, te sinta mais preparado? Que estratégias tu poderia usar para te sentir mais preparado para essa apresentação, para essa prova, para essa avaliação? E é bem interessante, né? Porque a gente publicou um livrinho sobre ansiedade e matemática. E nesse livrinho, a personagem principal do livrinho, ela passa justamente por esse tipo de situação. Que coisas eu posso fazer? Então, por exemplo, como é que eu posso investir em lidar com a minha ansiedade? Que estratégias eu posso usar para lidar com a minha ansiedade, né? Por exemplo, começa com exercício físico, né, gente? Olha a louca, né? Peraí, ela é psicóloga e manda, em vez de falar de estratégia de psicologia, ela vai falar de exercício físico. Não, gente, vou falar de exercício físico mesmo. Apesar de que eu não vou receitar o exercício físico, porque eu não sou especialista nisso, mas temos os colegas que são especialistas nisso, e é fundamental que as pessoas pratiquem exercício físico regular. Por quê? Porque isso ajuda a lidar com os efeitos, digamos assim, disfuncionais da ansiedade, mas não resolve todos os problemas, não é assim, tipo uma cura milagrosa, mas ajuda bastante. Então, a prática de exercícios físicos, a prática de prática é ótimo, né? A prática de atividades contemplativas, como, por exemplo, mindfulness, como, por exemplo, práticas meditativas. Por quê? Porque elas nos ancoram, elas fazem a gente conhecer melhor o nosso corpo, elas ajudam a gente a usar estratégias de respiração de uma forma mais eficaz, elas nos ajudam a nos observar, que é uma outra coisa assim que a gente não tem treino, qualquer coisa diferente, a gente já fica em alerta, e aí a gente já pensa em todas as coisas horríveis que podem acontecer, ao invés da gente se observar e dizer assim, é mesmo, tô com o coração disparado. Olha só que interessante. Que é, então, a segunda estratégia. A primeira, aceite. A segunda, contemple. Ou seja, o que está acontecendo?
Tenta se observar um pouco, né? Observar um pouco o teu corpo, observar a aceleração do teu pensamento e ver que situação é essa que tu tá vivendo, né? Como é que é essa situação que tu tá vivendo, né? Até antes mesmo de questionar se de fato isso é tão ameaçador ou não. E aí sim, depois disso a gente vai partir então para a ação, né? O que nós vamos fazer com isso? Por exemplo, prática, né, de mindfulness, exercícios físicos, ou mesmo agir como se não estivesse ansioso. Olha que coisa maluca, gente. Sim, por quê? Porque o nosso comportamento também influencia em como a gente se sente. E o grande problema de quando a gente está ansioso é que a gente age como uma pessoa ansiosa. E aí, quando a gente tenta usar, né, a reversão do hábito, ou seja, quando a gente usa a estratégia de agir diferente, mas isso eu só consigo fazer, primeiro, se eu assumir para mim mesmo que eu estou ansioso, se eu aceitar que a ansiedade faz parte da vida, porque se eu não aceitar, o que eu vou ficar pensando? Vou morrer aqui, meu Deus, eu não aguento isso, eu não quero me sentir assim, Jesus, me tira daqui. Isso tudo é a minha cabeça gritando comigo e me dizendo, olha, sai dessa situação. Ou seja, enquanto eu estou nesse fervilhão, nesse turbilhão, eu não consigo fazer as outras coisas que funcionam. Respirar é uma outra coisa muito importante. Quando nós estamos ansiosos, a gente, em geral, tem uma excesso, né, de oxigenação. E tanto é que um exercício é a hiperventilação. Se a gente começar a hiperventilar aqui agora, nós todos vamos imitar uma crise de ansiedade. Então, respirar mais fundo, mais devagar, né? Solta o ar dos pulmões, acaba sendo também uma estratégia muito importante. E aí manter esses passos, né? Examinar o que eu estou pensando, o que é que está acontecendo, o que essa crise de ansiedade ou essa ansiedade está me dizendo sobre o que é importante para mim, sobre o que eu me sinto ameaçada. Será que eu estou pensando que se eu não tirar uma nota fantástica nessa prova, o meu curso de graduação inteiro vai estar fadado ao fracasso, por exemplo? Ou seja, eu estou catastrofizando? Aí vocês vão dizer, mas professora, vai estar fadado ao fracasso se ele tirar uma nota ruim? Uma nota ruim? Então, a gente precisa reavaliar os métodos de avaliação urgente. O sistema de educação dessa universidade, dessa faculdade, dessa disciplina precisa ser revisado urgente. Por quê? Porque todo mundo pode ter um mau dia. Mesmo a pessoa que geralmente lida bem com a sua ansiedade. Então, em geral, a gente acaba, então, trabalhando com essa aceitação, com esse exame das coisas que eu estou pensando. Será que essas coisas que eu estou pensando, elas realmente fazem parte? E aí vem um ponto muito importante que é também a gente aprender a se acolher. E que faz parte da aceitação. Ou seja, o que é o pior que pode acontecer? Se eu tirar uma nota péssima, será que ainda vai ter alguma solução? Será que essa minha nota péssima fala sobre tudo que eu sou? Será que eu sou só a nota que eu tirei na prova X? Ou será que eu tenho outras coisas que eu tenho de valor? Então vejam, pode ser tudo muito papo de psicóloga, né? Mas vocês chamaram uma psicóloga para fazer a live, né? Não tinha como não ser papo de psicóloga. Mas o quanto nós, muitas vezes, nos colocamos à prova sem necessidade. Professora, você está sugerindo que a gente, então, deve nem se importar? Olha só, isso se chama pensamento dicotômico, tudo ou nada. Ou eu sou a pessoa mais preocupada do mundo, ou eu não estou nem aí. Poxa, entre preto e branco tem tantos tons de cinza. Eu não posso ser não totalmente preocupado, mas também não totalmente não preocupado. Eu não posso ser um pouco preocupada, um pouco me importar, um pouco sair bem, um pouco lidar com algumas coisas e um pouco não, um pouco dizer, beleza, dessa vez não deu,
na próxima a gente tenta de novo. Então, a tal da palavrinha equilíbrio, né? E eu preciso falar de nós, os educadores, porque eu não sei se as pessoas que estão aí na live são só estudantes, né? Mas nós temos um papel, o sistema educacional tem um papel nisso, a própria sociedade tem um papel nisso. Tu citou, né, a positividade tóxica a sociedade do cansaço, né? Essa ideia de que somos todos, assim, maravilhosos, com milhões de seguidores, sempre felizes, fantásticos, ela é absolutamente... Ela nos exaure, né? Ela nos leva à exaustão mesmo. Se eu aplicar isso para minha performance, por exemplo, num curso de graduação, ou mesmo no ensino fundamental, né? Como a gente preparou aí o livrinho da ansiedade e matemática, quem aguenta esse nível de pressão? Isso não quer dizer que a gente vai para o outro extremo em que as pessoas não vão receber nenhuma pressão. Mas será que a pressão natural já não é suficiente? Será que a gente tem que jogar pressão extra? E aí, do que eu estou falando? Eu estou falando daqueles colegas que acham lindo dizer que na sua disciplina nunca mais do que 50% dos alunos passam na disciplina, por exemplo. E eu tô falando aqui, ó, no genérico. Graças a Deus eu não conheço ninguém aí, né, do grupo de vocês, então esse não é um recado para ninguém em específico. Está diretamente associado com o que a gente estuda sobre a relação professor-aluno. Então, nessa relação, né, de educando e educador, o quanto algumas das nossas características não estão jogando pimenta extra também. Assim como características dos nossos alunos também podem estar, características das famílias dos nossos alunos podem estar. Por exemplo, uma família que não aceita que nada abaixo de 9,5 é aceitável, por exemplo, isso é uma pressão extra. Por exemplo. E aí, até pensando na menininha da nossa história, que é baseada em fatos reais, e ela era de uma família assim, onde nada menos do que 9,5 era aceitável. Então, tu imagina o que é isso para alguém que já tem uma ansiedade de performance, alguém que já tem uma pressão. Quanto isso não acaba aumentando esse tipo de preocupação? A própria competitividade entre os colegas. Então, por exemplo, eu saí melhor, então eu sou mais, menos do que você, por exemplo. Essa competitividade que também está diretamente associada com a sociedade do cansaço, já que tu citou aí, né, o autor, que ao invés da gente trabalhar mais com colaboração, porque, gente, depois que a gente está um certo tempo no mercado de trabalho e conhece um pouco o mercado de trabalho, a gente sabe que tem espaço para muita gente. Meia dúzia não daria conta. Então, não são só os meia dúzia que são o primeiro da classe que tem espaço no mercado. Agora, claro, não é nenhuma mentira que o mercado de trabalho seleciona. Mas ele não seleciona, tipo, só quem tirou 10 em tudo. Ele seleciona em cima dos efeitos das nossas intervenções ou das coisas que a gente faz. E, gente, não tem uma única pessoa na face da Terra que tira 10 em tudo. Aí vocês vão dizer, eu conheço alguém que tira 10 em tudo. Mas ele tira 10 aonde? Numa prova. Tirar 10 em tudo significaria ser perfeito na vida real. Existe a possibilidade de ser perfeito na vida real? Ou será que a perfeição não é uma coisa que botaram na nossa cabeça? E toda vez que você acha que você está chegando nela, alguém vai lá e eleva a régua. E normalmente a gente mesmo vai lá e eleva a régua. Então, percebam, são muitas as variáveis, né, que estão aí associadas com um aumento, com um incremento de ansiedade disfuncional voltada para questões educacionais ou não, voltada para a profissão ou não, voltado para a nossa vida, né?
Com certeza. Falei demais, né? Ah, não, ótimo. E aí eu já vou dar uma resumida, na verdade, das perguntas que a gente tinha, tu já foi respondendo muita coisa. E só para a gente não se alongar muito na live aí, para a gente fazendo um fechamento, o que que eu consigo tirar, assim, tanto para educadores quanto para os próprios alunos, essas estratégias, né? E muitas vezes, né, uma das perguntas é, muitas vezes os nossos alunos, eles não têm condições de fazer um acompanhamento psicológico. Então, de que formas que a gente pode elaborar algumas estratégias? E eu acho que as dicas que tu deste, elas se enquadram tanto para educadores quanto para alunos. Aceitar, isso vale para os dois, né? Aceitar a ansiedade, Sim. aceitar que sente, e com isso evitar a evitação, né? Mas com isso não ter o comportamento de evitar determinadas circunstâncias, e isso a gente, como educadores, a gente precisa praticar e pode auxiliar os nossos alunos nisso também. Se conhecer, né, e se questionar o porquê está se sentindo, por que se está se sentindo ansioso, e essas técnicas de contemplação, né, nos auxiliam muito nessa parte de autoconhecimento. Então, isso nos auxilia também a passar essa informação para os alunos, né? Procurem manter uma vida ativa, procurem manter momentos de meditação, enfim, né, alguma outra prática contemplativa que vá auxiliar vocês a ter esse conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? Estou com batimentos acelerados, qual o motivo, né? E procurar refletir sobre isso. Então, essas estratégias, com certeza, né? Essas dicas, né? Valem ouro nesse processo de ensino-aprendizagem, ou não, como tu disseste, é para a vida, né? Sim. Então... E legal, uma coisa só que eu queria complementar, né? Lembrar que a forma de me perguntar o porquê importa. Uma coisa é eu estar me sentindo ansiosa e eu me perguntar, mas por quê? Por que eu tô me sentindo ansiosa? Que coisa? Que saco? E a outra é eu me perguntar, ok, o que tem nessa situação que é importante para mim? Por que que isso tá me tocando tanto? Perceba, gentil consigo mesmo, no sentido de, peraí, deixa eu entender. Porque senão eu não vou estar aceitando, eu vou estar me autocriticando mais uma vez, né? Mas por que que eu estou me sentindo assim? Porque muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta, né? Por que que eu estou me sentindo assim? Como se a gente não pudesse. Então, antes de se perguntar por que você está se sentindo assim, assuma que você pode se sentir assim. Não há nada de estranho. É totalmente aceitável eu estar me sentindo assim. Faz parte da minha condição de ser humano. Eu gosto de fazer uma brincadeira que eu faço comigo mesma, eu faço com os pacientes, eu faço com os alunos. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Parabéns. Você faz parte dessa categoria. Não é maravilhoso? É exatamente isso. Aceitar o sentir. E muitas vezes, né, como mesmo falaste em questão do controle, né? Fugiu ao controle é gatilho, né, para esses processos de ansiedade, enfim, né? Essa desregulação da ansiedade. Perfeito, eu não sei, o pessoal foi entrando aí, comentando, vi vários comentários aí do pessoal que está entrando, várias reações de coração. Railson, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, professora, eu acredito que foi muito boa a nossa conversa. Uma professora que, do ensino médio, que eu levei isso para a vida toda, ela falava que a direção mais difícil de olhar é para dentro. E quando você vai ficando adulto, você percebe que é muito difícil mesmo, sabe? Mas quando você para perceber isso, você vai se surpreendendo a cada dia. Você vai descobrindo quem você é. E muitas vezes a gente se preocupa muito com o que há fora, né? Com a prova para fazer, com o trabalho para terminar. Mas a gente esquece qual é a relação do verdadeiro eu com o que eu tenho que fazer, né? Então, você parar para pensar e refletir sobre o que é você em toda essa situação é o grande ponto, né? Mas é isso, professora Carmen. Gostaria de agradecer em nome do PEF. Foi uma conversa realmente impecável.
há informações aqui que eu vou levar por toda a vida e repassá-las. Muito obrigado, professora. Obrigado pela sua produção. Por tudo. Professora Mauri, quer falar mais alguma coisa? Obrigada, professora Beatriz. Tem várias Bias aqui dizendo que estão com saudade. Bia maravilhosa, que bom, né? Ver esse carinho aí do pessoal. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Gente linda! Coisa boa. Foi um prazer imenso, né? Ter essa oportunidade de conversar um pouquinho contigo, aprender muito, refletir muito, né? Especialmente por esse momento bastante delicado que a gente está vivendo aqui. E a gente está proporcionando para os alunos esses momentos de acolhida, mas às vezes a gente se sente um pouco o que fazer, né? Mas eu consegui fazer muitas reflexões assim com as tuas falas e espero poder colocá-las em prática e, de fato, auxiliar nossos alunos a passar por esse momento, que está sendo bastante duro para todos nós. Eu que agradeço, quero agradecer muito, né, essa oportunidade. E eu gostaria de encerrar minha fala dizendo assim para as pessoas que lidar com as nossas emoções significa abrir mão do perfeccionismo emocional e perfeccionismo existencial. Ou seja, de que as coisas têm que ser de um determinado jeito, que elas não têm que ser de um determinado jeito. Elas são como elas são. E a gente lida com elas na medida em que a gente vai vivendo. Então, falar sobre ansiedade, falar sobre emoções, sobre regulação emocional, inevitavelmente nos leva a refletir também sobre isso, sobre essas regras que a gente tem na nossa cabeça de como as coisas têm que ser ou deveriam ser. Eu sempre tenho uma brincadeira de que não existe nenhum verbo, né, nenhuma conjugação verbal pior do que o futuro do pretérito. Porque é um futuro morto. É um futuro que nunca vai chegar. Então, se tu está dizendo que as coisas deveriam ser de um determinado jeito, por definição, elas já não são. Partiu aceitar que elas não são desse determinado jeito que elas deveriam ser. E, uma vez conseguindo aceitar, bom, então como elas são de fato e o que a gente pode fazer com essa forma como elas são de fato. Eu realmente espero que isso possa ajudar as pessoas. Deixa o convite aí para o pessoal para conhecer o meu canal do YouTube. Tem várias lives lá sobre várias emoções, né? Ansiedade também, mas sobre várias outras emoções, inclusive aquelas que a gente não assume de jeito nenhum, que a gente sente, tipo ciúme, inveja, né? Maldade, essas coisas assim. E que as pessoas talvez possam se beneficiar, porque no fim das contas, esse é o objetivo, né? Esse é um dos valores que são muito caros para mim, que é as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Eu realmente me identifico muito com projetos como esse e para mim foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E um beijo para esse povo lindo que fica mandando coraçãozinho. Obrigadão, pessoal. A live vai ficar gravada, sim, vai ficar disponível no YouTube, também na página do NUPEF, e também curtam nossa página no NUPEF, sigam lá que tem muito conteúdo legal sobre essa temática, né, de neurofisiologia da aprendizagem. Então, um abração, então, pessoal. Beijo para todo mundo. Obrigada por terem assistido, acompanhado. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Valeu, Railson. Obrigada por ter organizado. Beijo, gente! Tchau, tchau.